Sou Simone Malta, do canal Portuguesando. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de predicado. Antes de começarmos nossa aula, que está no modo diferente, um modelo diferente, vamos até para ver se vai dar certo. Gostaria que vocês comentassem aí embaixo, deixassem o seu recadinho e vamos lá. Tipos de predicado. Então, predicado é tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que se fala do sujeito, né? Nós temos aí o predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. O que quer dizer cada um desses? O predicado nominal tem a seguinte estrutura: verbo de ligação. Eu coloquei aqui um asterisco, porque eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas tem que prestar bastante atenção, porque pode ter pegadinha, então tem que prestar bastante atenção no sentido do verbo. Lembrando que o verbo indica 3 sentidos: o sentido de ação, estado ou modo, né? E o fenômeno da natureza. Para ser verbo de ligação, ele tem que indicar sempre o estado ou modo do sujeito. Ele só serve para ligar. Para isso, nós temos a aula lá no canal sobre os tipos de verbo, tá? Então, o predicado nominal, a estrutura dele é verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Predicado nominal. Então, vamos lá. Maria está feliz. Maria é o sujeito simples, né? E qual que é o predicado? Está feliz. Esse é o predicado. Analisando o predicado. Primeira coisa, a gente tem que localizar o verbo. Qual é o verbo? O verbo está. Nesse caso aqui, ele está indicando o quê? Ação. Está indicando o fenômeno da natureza ou está indicando o estado da Maria? Olha, Maria está feliz. Ele está indicando o estado. Então, se ele está indicando o estado, ele é um verbo de ligação. Certo? E o feliz? O feliz, tá vendo que é o estado da Maria? Então, esse feliz, a gente vai chamar ele de predicativo do sujeito. O que quer dizer predicativo? É a qualidade do sujeito, é o modo como o sujeito se encontra. Predicativo quer dizer qualidade, característica do sujeito. Ele está referindo sempre ao sujeito, nesse caso aqui. Então, se tem verbo de ligação e tem predicativo do sujeito, o predicado é nominal. É uma característica do predicado nominal. E qual que é o núcleo do predicado nominal? O que é núcleo? Eu expliquei lá em sujeito. Núcleo é a palavra principal. Então, qual que é o núcleo do predicado nominal? Sempre vai ser o predicativo do sujeito. Por quê? Porque o que é mais importante nesse predicado? Olha, está feliz. O que é mais importante? Não é o feliz? Então, ele é o núcleo. Sempre vai ser o predicativo do sujeito. No caso aqui, feliz. Ok? Eu falei lá atrás, eu coloquei os 3 asteriscos para prestar atenção. Por quê? Sempre que for verbo de ligação, sempre vai ser predicado nominal? Não. Cuidado. Olha, Maria está aqui. Voltando lá, para ser predicado nominal, o núcleo tem que ser o predicativo do sujeito. Maria está aqui. Veja, é a mesma frase, mudou aqui, né? Então, Maria é o sujeito simples. Está é o verbo. De cara você vai falar assim, está é verbo de ligação. Olha esse caso, não é. Por que não é verbo de ligação? Porque aqui, ó, esse aqui, vamos lá. Esse aqui, ele está indicando lugar. Voltando. Esse aqui está indicando lugar, ele é o adjunto adverbial de lugar. Ele não está indicando qualidade da Maria. Ele não está indicando a característica da Maria. A pergunta que a gente faz aqui é onde. Toda vez que a gente faz essa pergunta onde, a gente está mostrando que é um adjunto adverbial. Olha, Maria está onde? Então, se a pergunta é onde, logo é um adjunto adverbial de lugar. Então, se aqui é um adjunto adverbial de lugar, esse está, esse verbo, vai ser um verbo intransitivo. Ele não é verbo de ligação. Aí, nesse caso, o predicado é verbal, tá? Vamos passar o predicado verbal. O que quer dizer?
aquilo tudo que eu falei. Porque no predicado verbal, ele tem a seguinte estrutura. Ou ele vai ter verbo intransitivo, ou ele vai ter o verbo intransitivo ou transitivo direto, transitivo direto e indireto, né? Tem que ter um desses dois verbos. Ou seja, o verbo no predicado verbal, ou a locução verbal, tem que indicar ação ou fenômeno da natureza. Ele nunca pode indicar estado, ok? Olha aqui, Maria chegou. Maria chegou. Qual é o verbo? Chegou. É o único predicado, a única palavrinha, porque tira o sujeito, tudo que sobra é predicado. Então, chegou. Deu para entender? Se deu para entender, ele é um verbo intransitivo. Tem aula lá, transitividade verbal. Então, se ele é um verbo intransitivo, logo, o núcleo desse predicado vai ser sempre o verbo. Por quê? Porque ele é um verbo intransitivo. Então, aqui, predicado verbal. Maria e Paula pulavam corda no parque. Sujeito composto, Maria e Paula. Pulavam é o verbo. Primeira coisa, vamos achar o verbo. Pulavam. Né? Deu para entender? Se eu falo assim, Maria e Paula pulavam, o que vocês vão perguntar? O quê? Pulavam, corda. Objeto direto. Então, esse verbo está indicando o quê? Não está indicando ação? Esse verbo não está indicando uma ação? Então, se ele indica ação, ele é um verbo transitivo, certo? Ele é transitivo direto, por quê? Porque ele pede objeto direto. Aula de transitividade verbal lá, objeto direto, objeto indireto. Se ele pede objeto direto, ele não é verbo de ligação, então ele é um predicado verbal. E qual que é o núcleo do predicado verbal? O verbo. Deu para entender? Próximo. Predicado verbo nominal. Vai juntar as duas coisas aí agora. Tudo que foi falado no predicado nominal, mais o predicado verbo nominal. Só que no predicado verbo nominal não existe o verbo de ligação explícito. Por que eu estou falando isso? O predicado verbo nominal, ele é composto de verbo intransitivo ou transitivo. Olha, a mesma coisa que eu falei lá agora do predicado verbal, tá vendo? Ele tem que ter o verbo intransitivo ou transitivo, mais o predicativo. Lembram que o núcleo do predicado nominal é sempre o predicativo, que pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Vamos lá, decifrar tudo aquilo que eu falei. Maria e Paula pulavam felizes no parque. Então, Maria e Paula, sujeito composto. Pulavam é o verbo. Primeira coisa que a gente acha para classificar o verbo. Pulavam é o verbo. Esse verbo está indicando ação, estado ou fenômeno da natureza. Ele indica ação. Se ele indica ação, se eu falar assim, Maria e Paula pulavam. Nesse caso aqui, eu não vou perguntar o quê. Maria e pulavam, elas estavam pulando. Se deu para entender, ele é um verbo intransitivo, certo? Agora aqui, felizes. Quem estava feliz? Maria e Paula. Tá dando característica ao sujeito? Não tá? Olha, qual que é a característica? Como que elas estavam? Felizes. É a mesma coisa que eu falar aqui. Maria e Paula pulavam e estavam felizes. Deu para entender? O "e estavam", nesse caso, está oculto. Eu deduzi que ele está ali. Está não é verbo de ligação? Então, aqui é como quando eu falei que está escondido, né? Então, esse felizes é um predicativo do sujeito. A gente tem um verbo indicando a ação. Ele é um verbo intransitivo. Então, nesse caso, o predicado é verbo nominal. E qual que é o núcleo do predicado verbo nominal? O verbo mais o predicativo do sujeito. Olha, núcleo do predicado, pulavam felizes. Por isso que ele é verbo nominal, que tem um nome, tá?
Eu falei também, pode ser o predicativo do objeto. Eles compraram uma casa linda. Qual que é o sujeito? Eles. Qual que é o verbo dessa frase? Compraram. Esse verbo está indicando o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. Esse verbo está indicando ação. Então, se ele indica ação, de cara, é um predicado verbal. De cara. Compraram. Compraram o quê? Uma casa. Objeto direto. Certo? E o linda? Olha, compraram uma casa. Eu poderia falar aqui, a casa que era linda. Não posso. É como se essa expressão que era está oculta. Olha, era não é o verbo ser. O verbo ser não indica estado. Se indica estado, esse linda é um predicativo. Mas ele está dando qualidade para quem? O linda está dando qualidade para casa. A casa era linda. E casa não é objeto direto? Então, se casa é objeto direto, ele é um predicativo, porque está dando qualidade, característica para o objeto direto, no caso. Ok? Então, qual que é o núcleo desse predicado? Se o verbo, ele é verbal, o verbo, mas se ele é nominal também, o predicativo do objeto também é o núcleo. Deu para entender? Então, olha aqui, o núcleo desse predicado verbo nominal é compraram e linda. Ok? Espero que tenham entendido. Eu vou deixar atividades no nosso site www.portuguesando.com.br. Eu espero que vocês façam as atividades, porque a única forma da gente aprender sintaxe é fazendo atividades. Não tem outra forma, tá? E é importante saber, sim, toda essa sintaxe sempre cai em concurso, sempre cai em vestibular, Enem, né? Então, é muito importante a gente estar por dentro, tá? Curtam nossa página, dê um likezinho, um joinha, inscreva-se no nosso canal. Me digam aí nos comentários se gostaram dessa forma de aula, se está melhor do que aquela de quadro, né? Para a gente estar adaptando, fazendo uma adaptação melhor. E eu espero também, porque dessa forma eu vou postar para vocês até aulas de interpretação de texto que tem me cobrado muito. Por isso que eu estou tentando dessa forma para ver se vai dar certo, ok? Um abraço, até a próxima.